Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um capítulo da série sobre Neemias. Essa é mais uma aula do nosso devocional sobre Neemias. E no último nós estudamos o capítulo 3. Hoje nós vamos estudar então o capítulo 4 e extrair os princípios que a palavra deixa aqui para a gente. São as chaves da palavra, tá ok? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui do texto para vocês, mas antes eu quero até combinar com vocês o seguinte: para que essas aulas se tornem mais rápidas, a gente pode começar a fazer o seguinte: deixar tarefas de casa para vocês, para que de um dia para o outro vocês leiam o capítulo seguinte, para que quando chegarmos aqui a gente possa só extrair os princípios. Vamos tentar fazer esse teste? Vamos combinar assim? Então, para amanhã vocês leiam o capítulo 5 e a gente chega aqui e já entra nos princípios do capítulo e vai citando os versículos, tá bom? Então não precisar parar e ler todo o capítulo e assim a gente conseguir fazer essa aula de maneira mais rápida, tá ok? Então vamos lá, hoje eu vou ler o capítulo 1, tá bom? Capítulo 4 diz o seguinte: Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: O que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pé. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Esses versículos aqui, 4 e 5, foram uma oração de Neemias na resposta da zombaria de Sanbalate e Tobias. Versículo 6. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdodistas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificava. O que tocava a trombeta estava junto de mim. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrer e a ter connosco, o nosso Deus pelejará por nós. Bom,
Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Esse é o capítulo 4. E é interessante porque me chama muita atenção aqui a forma que, que Neemias reage diante disso aqui, sabe? E isso nos ensina muito sobre fazer a obra de Deus debaixo de oposição. A primeira coisa que a gente observa é que quando o Sambalate fica sabendo que eles estão fazendo a obra, ouvindo que eles estavam edificando o muro, ele arde em ira. E isso mostra um princípio para a gente. O inimigo fica irado quando você avança, quando você avança na obra que o Senhor te confiou. E o inimigo também fica irado quando ele percebe que você está protegido. Sabe por quê? O povo avançava na obra, os muros começavam a ganhar altura. Então, o povo de Jerusalém começava a ficar protegido e o inimigo ficou irado por conta disso. É isso que eu consigo extrair aqui desse primeiro versículo. E ele tenta também te desacreditar pela zombaria. Porque aqui diz que Sambalate, ele ficou irado. E aí ele falou na presença de várias pessoas: o que fazem estes fracos judeus, por acaso edificarão? Ou seja, ele tentou desacreditar a obra por meio da zombaria. E é isso o que acontece, é isso o que o inimigo faz. Ele tenta nos desacreditar pela zombaria. Isso nos mostra que os inimigos eles sempre se unem contra nós quando nós nos lançamos em fazer a obra de Deus. Sabe? Lembrem de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, até aqueles que eram inimigos, os fariseus e herodianos, eram inimigos um do outro, eles se uniram contra Jesus. Mas mais do que a ira e a zombaria de Sambalate e o seu povo, me chama a atenção a partir do versículo 4, a resposta de Neemias. Porque a resposta de Neemias foi a oração. E a nossa resposta ao escárnio, à zombaria e à ira do inimigo é o trabalho duro e a oração. Neemias ora e ele fala: Senhor, ouve, estamos sendo desprezados. Que a sua vergonha caia sobre a cabeça deles e não se esqueça, não encubras a iniquidade deles. Não risque de diante de ti o seu pecado, porque eles provocaram a ira na presença dos que edificaram. Neemias orou, só que ele continuou trabalhando. E às vezes nós cristãos temos a visão de que quando enfrentamos desafios nós devemos só orar. E esse é uma grande falha, porque trabalho e oração, eles andam juntos e eles têm poder de mudar o jogo. Acreditem, nós devemos batalhar espiritualmente, mas devemos fazer aquilo que fomos chamados para fazer e não nos acovardar. E eu quero te lembrar o seguinte, existe uma frase do Chris Vollon que diz que os cães da desgraça latem a porta do seu destino. Então, se você está enfrentando oposição, isso é um bom sinal. Se você está enfrentando oposição, isso é um sinal de que você está se movendo para o lugar certo. E sabe, um outro princípio que a gente pode extrair aqui é que eles vão lá e zombam do povo, zombam de Neemias, mas Neemias ele não tem uma baixa autoestima. Ele não cai na zombaria deles e fala: é mesmo, né, Senhor, é verdade. Poxa, nós somos fracos, será que nós vamos conseguir edificar? Não, ele não cai nisso. Ele ora e se fortalece no Senhor. Sabe por quê? Porque se ele aceita aquela zombaria e ele cai nela, ele começa a duvidar da sua capacidade. E tem uma coisa que eu gosto de pensar. Se eu duvido de quem eu sou, ou se eu não acredito em quem eu sou,
eu estou tendo uma baixa autoestima. É como se eu critico um quadro, eu estou criticando, na verdade, o autor daquele quadro, certo? E quando eu tenho maus pensamentos a meu respeito, eu estou criticando aquele que me criou. Então eu estou criticando a Deus e dizendo que ele não sabe o que fez, que aquele projeto dele não faz sentido. Então eu posso extrair daqui também que a gente tem que se fortalecer e não acreditar na zombaria do inimigo. Porque é isso que o inimigo faz, ele vai tentar te desacreditar. Observem que esse é um padrão. A primeira coisa que Satanás faz com Jesus no deserto é tentar colocar a identidade de Cristo em xeque. Ele fala: se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. É a tentação na identidade, é a crença de identidade. Então você tem que saber quem você é. Neemias sabia quem era e o que tinha sido chamado para fazer. Então ele se fortalece orando e pedindo ao Senhor que o Senhor responda aos inimigos. E aí o versículo 7 diz que ouvindo Sambalate e Tobias, e aí já aumenta o rol de inimigos, ó, os arábios, os amonitas, os adoditas, asdoditas, que é a reparação dos muros e avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremaneira irados, ou seja, a estratégia de tentar desacreditar Neemias e o povo não deu certo, eles continuaram avançando, e eles viram que as brechas já estavam sendo fechadas e eles ficaram irados, só que observe que os inimigos aumentaram, e aí os inimigos aumentaram e ficaram irados porque as brechas estavam sendo fechadas. Sabe por quê? Porque quando você começa a fechar brechas na sua vida, o inimigo vai cerar porque ele não vai ter mais acesso. Então, esse é um grande princípio. Nós devemos fechar as brechas na nossa vida para que o inimigo não tenha acesso. E aí Neemias diz que todos se juntaram e oramos a Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Isso me mostra um outro grande princípio aqui. Neemias orou, mas ele colocou guarda. Ou seja, existe um equilíbrio entre a fé e a prontidão. Como eu disse antes, não basta só orar, eu tenho que fazer a minha parte. Orar, trabalhar, eu tenho que guardar. Então existem coisas que dependem de você. Acredite, existem coisas que o céu só faz a partir de um posicionamento humano. Então existem situações que dependem de você tomar uma atitude. É você que tem que guardar, é você que tem que colocar guarita sobre as áreas da sua vida. Amém ou não amém? Faz sentido? E aí me chama a atenção o versículo 10, porque diz o seguinte, que o Judá disse: olha, as nossas forças já acabaram, os nossos carregadores já estão cansados e os escombros são muitos. Os escombros são as ruínas, né, da muralha. Os escombros são muitos de maneira que não podemos edificar o muro. Isso me traz uma outra chave, um grande princípio. Não dá para edificar sem limpar. Não dá para edificar em cima de escombros. E aplicando isso para a nossa vida ei, existem áreas da sua vida em que houve ruínas, mas você precisa limpar essas ruínas para poder edificar. Se você edificar em cima de ruínas, Felipe, mas eu fui ferido em determinada área, então trata isso para que você possa edificar. Senão você corre o risco de ficar igual a muralha aqui, 142 anos de escombros. Então, não conseguimos edificar em cima de destruição. Conserte as brechas, conserte as ruínas, limpe as ruínas, para que você possa edificar, para que você possa voltar a crescer. Vamos dar um pulo aqui, avançar no texto. Neemias então coloca o povo, cada um guardando ali, né? Ele ouve o que o povo de Judá trouxe, que os inimigos queriam invadir, e Neemias se prepara com o povo para que e frustra os planos do inimigo. Deus frustra os planos do inimigo. E esse é um grande princípio também. O Senhor ele sempre vai te avisar os planos do inimigo para que você possa se proteger. Acreditem, nós temos o Espírito Santo. E quando nós estamos prestes a fazer algo errado, a gente sabe a forma que o Espírito Santo fala com cada um de nós. Ele nos alerta. Ele nos alerta, assim como o povo de Judá alertou Neemias e falou: olha,
povo está querendo invadir. E Neemias tomou uma atitude. Quando o Espírito Santo falar com você, tome uma atitude e coloque guarda onde você tem que colocar. A gente observa aqui no texto também que Neemias ele precisou reduzir a sua força de trabalho. Lá no versículo 16, ele diz que daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. A força de trabalho foi diminuída, mas o trabalho não parou. Então, olha só que interessante. Ele precisava de proteção. E às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai precisar diminuir a força de trabalho, mas nós não devemos parar. A gente pode até diminuir o ritmo, mas não pare, observe. O Senhor nunca chamou na Bíblia alguém que estivesse parado. Ele, quando chama Moisés, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. Quando chama Davi, Davi estava cuidando também do rebanho do seu pai. Quando ele chama José, José também estava ali na, na prisão. Quando José é alçado a governador, ele estava na prisão cuidando do cárcere. Então, observe, reduz a força de trabalho, mas não pare. O Senhor não chama quem está parado. E a gente observa que Neemias ele estava o tempo todo, ele diz aqui que ele não tirava a sua roupa, nem ele, nem seus magistrados, nem seus nobres, eles estavam prontos para a batalha o tempo todo. Um líder tem que estar pronto. Um líder tem que sempre estar pronto. E um outro grande princípio aqui é dar a glória para Deus. Porque a gente observa no versículo 15 que Neemias diz que Deus tinha frustrado o desígnio dos inimigos, e não ele. Ele dá sempre a glória a Deus. Então, meus amados, peguem aqui, ouçam esses áudios, anotem esses princípios e apliquem na vida de vocês. Esse são os princípios que nós podemos extrair aqui do capítulo 4. Eu acredito até que nós podíamos extrair mais. Na verdade, eu tenho certeza. Mas, para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Tá bom? Então, vamos fazer isso? A partir do próximo, vocês leiam o capítulo e eu vou começar trazendo os princípios. Assim a gente consegue economizar aqui uns 3, 4 minutos. Tá ok? Então, tarefa de casa para vocês. Leiam o capítulo 5 para a próxima aula. Tá bom? Fiquem com Deus. Esse é mais um devocional, essa é mais uma aula sobre a série de Neemias. Esse é o Chaves da Palavra. Que Deus abençoe vocês. Meu nome é Felipe Firmino e até a próxima aula. Tchau, tchau.